Fala pessoal, beleza? Então, pessoal, continuando nossa série de estudo em Gálatas, o nosso tema hoje é Igreja Unida. É o estudo de número 6 e o texto está lá em Gálatas 2, do 6 ao 10, que vai dizer o seguinte: E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser de maior influência, mas nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Bom, gente, esse texto aqui, ele vai falar um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente já tinha estudado. Mas antes de voltar e ver o contexto, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela Tua palavra. E obrigado, Pai, porque a graça nos alcançou, né, Senhor? Alcançou a nós, gentios. E somos gratos a Ti, ó Pai, por tamanha graça, por tamanha bênção estendida a nós e nós não merecíamos, Senhor. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, vendo tudo que a gente já tinha estudado, a gente viu que nós somos salvos não pelo que a gente faz, mas pelo que Deus fez. E aí, entrando no contexto que a gente já viu no estudo anterior, isso aconteceu também com Tito. Tito era gentil, né? E ele foi salvo pelo que Deus fez. E aí o que a gente vai ver hoje é a diversidade, ou seja, as coisas diferentes na unidade, que é justamente o corpo de Cristo, a igreja. E como é que ele faz isso? Como é que Paulo exemplifica isso quando ele fala de corpo? Como é que funciona o corpo? O corpo ele tem várias estruturas, né? Átomos, moléculas, células, tecidos. E cada um dos tecidos vão compor algum órgão, né? O coração, o fígado, o rim, o maior órgão que nós temos que é a pele. Então, assim, o corpo ele é constituído por órgãos e cada órgão desses é diferente em formato, em função, em anatomia, em cada particularidade. Contudo, todos precisam um do outro. E a gente vê isso, um exemplo muito claro, né? Basta a gente cortar a unha errada, ver uma unha. E aquilo ali já é um incômodo enorme. Então, assim, todo o corpo importa. E é justamente isso que Paulo quer trazer, a unidade do corpo. E aí a gente vê que ele fala sobre as diferenças, mas aí cada um é essencial e cada um é dependente para fazer parte do corpo de Cristo. Muito bem, quando a gente vai para o início do estudo, a gente vai ver o seguinte. Pode parecer óbvio para nós hoje o fato de Tito ter sido aceito como cristão sem ser circuncidado. Até porque todos nós, hoje a gente aceita Jesus e a gente não precisa passar por nenhum ritual desse. Aí a gente pode até achar que coisa besta. Mas na verdade é por conta disso que hoje é uma coisa que a gente nem vê como se fosse algo grande, mas é porque é uma coisa já muito corriqueira para nós. Mas para a igreja primitiva, isso foi muito significativo. Foi confirmado o que o Evangelho diz a respeito da fé em Cristo e não as nossas obras. A questão agora era de que modo Paulo se entenderia com os líderes de Jerusalém. Lembram? Ele estava defendendo o Evangelho e estava também se defendendo, porque eles estavam julgando o evangelho de Paulo como se fosse errado e julgando o próprio Paulo como se não fosse apóstolo, como que não tivesse sido escolhido por Deus. E aí ele foi até Jerusalém conversar com os líderes, na verdade pregar até aos líderes para que eles pudessem ver o evangelho que Paulo estava pregando e dizer não, o evangelho está correto. Ou se não acrescentar ou tirar alguma coisa. E é justamente o que a gente vai ver agora. A pergunta é: eles seriam capazes de trabalhar lado a lado? E isso estava em voga, né? Porque, poxa, se eles aceitam aquele evangelho, significa que era o mesmo que eles pregavam. Então, a gente tem que lembrar, o evangelho veio de uma pessoa só, Deus. E por conta disso, seria o mesmo evangelho. Paulo não está com soberba nem desrespeitando quando ele diz assim: quanto àqueles que pareciam alguma coisa, eles não significaram nada para mim. Ele não está agindo com soberba nem desrespeito. O que ele diz é que não se sentia intimidado
Então ele chega diante dos grandes homens e ele não se sente intimidado, ele não tem temor a homens, ele tem temor a Deus. Aqueles que buscavam exaltar Pedro e Tiago só faziam isso para satisfazer o interesse de prejudicar Paulo, que eram quem? Os judaizantes. Então a gente pode observar que o evangelho vem do próprio Deus, e quando Paulo prega lá em Jerusalém, eles atestam com a mão direita que Paulo tem o selo da comunhão, né? O selo da unidade, ou seja, que ele pregava o mesmo evangelho. Unidade manifesta. Ao conhecer esses líderes da igreja, do que Paulo se lembra? E aí, o que é que Paulo se lembra? Se lembra que ele havia recebido o evangelho da incircuncisão e foi vocacionado a pregar aos gentios, mesmo sendo circuncidado. A única coisa que muda entre Paulo e Pedro aqui é o público a quem eles vão pregar. Então Pedro prega a um público judeu da circuncisão. E Paulo, embora ser circuncidado, não pregava aos judeus. Pregava a pessoas que tinham origens diferentes, que aqui é o caso dos gentios. Ok? O que eles perceberam a respeito de Paulo e do seu trabalho? Perceberam que Paulo tinha um público diferente. Então esses líderes e essas pessoas percebiam que o evangelho era o mesmo, mas que ele foi chamado por Deus para pregar a um público diferente. Continuando, como essa unidade é manifesta? Ela se dá pelo evangelho. Quando a gente tem um só evangelho que vem do mesmo Deus, por mais que a gente pregue tanto na China, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, é o mesmo evangelho, então é a mesma igreja. Agora, quando a gente tem diferença no evangelho, então, por exemplo, dentro do mesmo país, tá? Tem até uma brincadeira que o pastor Augusto tirou lá no Consciência Cristã. Disse assim, rapaz, teve uma mulher que fez um tweet dizendo o seguinte, os meus dois pastores prediletos, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. Aí todo mundo, kkk, com a resenha maior do mundo. Veja, são evangelhos diferentes. Na verdade, um é o evangelho verdadeiro e o outro é qualquer coisa, mas não é o evangelho. Então não tem como haver unidade quando se prega coisas diferentes. Então a base da unidade da igreja está no Evangelho de Cristo. E é isso que sustenta a igreja. Muito bem. O que vemos aqui não é a unidade que ocorre a qualquer preço, mas sim a que ocorre em torno da verdade do Evangelho. Percebam, ele não disse de uma verdade. Ele fala da verdade, que é o quê? O Evangelho. É a única verdade. A unidade é algo precioso, mas não deve acontecer às custas da verdade. Paulo estava disposto a ser separado daqueles que pregavam o evangelho da escravidão às obras e não o evangelho da liberdade que vem pela fé em Jesus. Lembrem, se a gente é salvo pela graça, não importa aquilo que a gente faça. Deus não vai amar mais a gente ou menos. O que importa é o que Cristo fez. Mas aqueles judaizantes queriam, não, mas tem que fazer a circuncisão, tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Era o evangelho e mais alguma coisa. Então isso configura alguma coisa que não é o evangelho, qualquer coisa. Mas o evangelho é o evangelho de Deus, ponto. E aí você não acrescenta e nem tira nenhuma vírgula. É aquilo que está na palavra de Deus e pronto. A outra pergunta vai dizer: você pode pensar em exemplos em que a igreja ignorou a verdade para permanecer unida? E aí tem vários exemplos que a gente pode citar. Quando, por exemplo, a igreja se diz inclusiva, e aí a gente tem que ter cuidado com isso. Inclusiva no sentido de aceitar todas as pessoas e respeitá-las, mas de, em amor, com muito amor no coração, exortar. É aquilo, venha como estais, vírgula, mas não fique como estais. Isso é em relação a qualquer tipo de pecado. Então, igrejas inclusivas que abrem mão da verdade para aceitar qualquer coisa, não procedem dessa unidade que provém do Evangelho. E uma coisa que a gente observou no estudo é que tem diferenças entre épocas, né? Então, por exemplo, antigamente, na época do pastor João, ele disse que na época que ele era UPMP, um lema que existia muito era coragem para ser diferente. E aí naquela época tinha um certo significado. Hoje em dia tem outro totalmente diferente. Então, pode chegar lá em cima e dizer assim, coragem para ser diferente. Hoje em dia todo mundo vai entender errado, vai pensar que é outra coisa. Então, assim, essas coisas são mutáveis, épocas e épocas, mas o evangelho é imutável. Continuando. E quanto às situações em que a igreja concordou a respeito da verdade, mas se permitiu ser dividida em relação a outras questões? Isso acontece muito quando a gente fala em denominações, né? A igreja concorda com a Bíblia, mas em relação a conflitos internos,
diferenças doutrinárias, elas começam a se separar. Talvez por conta do tradicionalismo também. Então, assim, a gente vê muito isso com as diferentes denominações que existem de fato. O próximo ponto vai dizer assim: planos feitos. Eles concordaram que Paulo deveria continuar com a sua missão aos gentios, enquanto a igreja de Jerusalém iria concentrar suas forças em ir até os judeus, com a mensagem do Evangelho de Deus. O que os líderes de Jerusalém pediram a Paulo? Pediram para que ele mantivesse a unidade no vínculo da verdade e que Paulo, além de tudo isso, lembrasse dos pobres. Então, o que é que eles visavam? Visavam que o Evangelho, na sua integralidade, consiste de evangelização e não tem ninguém mais apaixonado por evangelização nesse contexto aqui do que Paulo. Mas não só isso, ação social também. Então é aquilo, ó. Jesus pode matar a sua fome. E aí tem uma pessoa que está com fome e você, beleza, tchau. Não é apenas isso. Jesus pode matar a sua fome. E como demonstração do amor de Jesus pela sua vida, está aqui, ó. Um quilo de alimento, um pão, qualquer coisa nesse sentido, um sopão, enfim. Continuando. As igrejas judaicas eram muito mais pobres do que as igrejas que Paulo estava plantando em áreas gentílicas, mais ricas. Isso é um fato interessante, porque isso vai justificar quando eles pediram para que Paulo olhasse mais aos pobres. Porque, em sua opinião, era particularmente importante que essas igrejas gentílicas tivessem de se lembrar dos pobres. Porque a unidade, porque o Evangelho manda que a gente lembre dos pobres, dos menos favorecidos, né? Aquele que roube, não roube mais. Antes, trabalhe para se sustentar e sustentar também aqueles que necessitam. Então, além da gente ter o nosso trabalho para nossa vida, nosso conforto, a gente deve ter sim um percentual na nossa renda destinado àqueles que não têm, né? Então, o vínculo da unidade se dá justamente nisso, né? A gente ajudar o nosso irmão na fé, a gente ajudar o nosso próximo. Então, o foco deles é isso, é o amor na prática, é mostrar quem é o amor, Jesus Cristo, e amar. Porque, em sua opinião, era particularmente importante que essas igrejas gentílicas tivessem que se lembrar dos pobres, para Deus abençoar aqueles pobres e para principalmente Deus abençoar aqueles que estão abençoando. Um sinal da verdadeira unidade cristã é o apoio tangível e prático entre as igrejas, através das atitudes, das ações, das obras. Então vamos para o aplique. O seu caráter tende a ser de divisão quando isso é desnecessário. Quando é que a divisão é desnecessária? E quando é que é impossível manter a unidade? Tem alguns casos em que a divisão é desnecessária, poxa, não é preciso, né? Mas às vezes a gente vai querer dividir, a gente vai querer fazer essas contendas, aí é de cada um. Mas tem gente também que observa uma situação em que é impossível manter a unidade, é impossível você aceitar a heresia, é impossível você aceitar, por exemplo, cargos de liderança que vão de encontro à Bíblia, é impossível, né? Então, assim, a gente tem que sempre procurar manter a unidade enquanto a gente vê que aquilo é fiel às escrituras. E se aquilo não for fiel, caramba, eu tô com essa divergência aqui, certo? Mas tá sendo fiel, não tá sendo fiel, mas eu tenho essa divergência. Muito bem, vamos tentar tratar, tenta tratar, não consigo viver assim e tal. Então você vai para outra denominação. Você vai para alguma outra denominação que você se sinta melhor, que você consiga conviver, porque às vezes a gente tende a pensar na Bíblia de várias formas, mas a gente deve sempre observar o que é verdadeiro na Bíblia. A gente deve sempre observar o que é comum à Bíblia. E quando a gente aceita comungar numa igreja, que a gente se torna membro, a gente tem que aceitar tudo aquilo que vem dela. Então, se não for assim, se aquilo que você disse, eu prometo que. E aí você disse que você vai obedecer todas as. Se não for assim, né, é melhor que você seja de outro, que você consiga viver em unidade, em união, sem causar contendas, intrigas e divisões. Ok? Continuando, certifique-se de que você considera a verdade do Evangelho mais importante do que a unidade ou divisão. Então, em primeiro lugar, a unidade do Evangelho. Quais são as duas prioridades desses líderes cristãos no versículo 9 e 10? A pregação e a ação social. A sua vida pessoal reflete a importância disso? E aí é uma pergunta muito particular.
Caramba, será que a minha vida eu tô pregando, eu tô evangelizando? Será que eu tô fazendo ação social? Será que eu tô estendendo a mão pro meu próximo? Então isso deve fazer parte da vida do crente. Ore, agradeça a Deus para que Ele possa salvar pessoas muito diferentes e lhes dar diferentes tarefas e chamados. Peça a Deus que mantenha seu povo unido em torno da verdade do Evangelho. Então que Deus nos abençoe, que a gente sempre esteja unido a Ele e que a gente sempre entenda a verdade do Evangelho. Amém.